O Corinthians fará nova proposta por Gabigol? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde essa pergunta e conta também sobre a vinda a São Paulo de Marcos Braz e Bruno Spindel por Léo Ortiz. A coisa avançou? Falo ainda sobre o São Paulo com grande volta de James Rodrigues, direito a gol e assistência. Tem também novidades sobre a dívida do Palmeiras com a Crefisa, ela nunca foi tão pequena. Já Júnior Santos foi decisivo na classificação do Botafogo. Preciso te atualizar sobre os números do Atlético Mineiro em seu programa de sócio-torcedor. Saldo, um grande resumão da Copa do Brasil, o vexame do Grêmio e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Tô colocando na tela jogos com os meus palpites. Nessa quinta-feira tem, por exemplo, Sporting e Benfica, Taça de Portugal, para mim vai dar Sporting. Tem também um pouquinho mais à noite, Fluminense e LDU, final da Recopa Sul-Americana, vou de vitória do Fluminense. E se você quiser já ir se preparando, no sábado, Corinthians e Santo André. O Timão precisando vencer, para mim, sai com os 3 pontos. Para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha, super simples. Pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e automaticamente assim que você fizer depósito, 100% dessa grana volta em bônus. O valor máximo do bônus é de R$200 e você precisa jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama, que já conhece seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil, Água Santa. A equipe de Diadema, cidade vizinha São Paulo, bateu nessa quarta-feira a Jacuipense de virada e se classificou para a segunda fase de mata-mata. A partida será disputada em São Januário. Se o Vasco vencer, ele passa. Se houver empate, decisão por pênaltis. Hora de falar sobre o vexame do Grêmio. Renato Gaúcho decidiu poupar titulares na Recopa Gaúcha. E a consequência, derrota por 2-0 para o São Luís, vice-campeonato, e os jogadores do Grêmio não ficaram nem no campo para receber a medalha de prata. O Grêmio lidou muito mal com a Recopa. Além do Renato Gaúcho que não viajou, apenas reservas estiveram em campo. O Bruno Vini marcou o primeiro gol contra a favor do São Luís. Na etapa final, o segundo gol marcado pelo Gabriel Pereira e o título inédito para o São Luís, que é muito forte como mandante. Importante lembrar que torcedores do Grêmio ficaram revoltados com o descaso com a Recopa Gaúcha, não que seja um grande torneio, mas era mais uma chance de conquista de título. Tricolor gaúcho que volta a campo nesse sábado pelo Campeonato Estadual contra o Guarani de Bagé. Bora mudar de assunto e fazer um grande resumão, o saldo da Copa do Brasil depois dessa primeira fase quase completa. Restam apenas 2 partidas para serem disputadas. E eu queria dividir por estados para contar para vocês quais dos estados se deram melhores nessa primeira fase da Copa do Brasil. Quero contar que o Rio Grande do Sul até agora tem todos os seus classificados. Os 5 times que entraram em campo garantiram passagem para a segunda fase. Foram eles o Ipiranga, o Caxias, o São Luís, o Juventude e o Internacional, que garantiu a sua vaga nessa quarta-feira. Em São Paulo são 4 classificados e 2 eliminados. Os classificados: Água Santa, São Bernardo, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Os eliminados: Ituano e Portuguesa Santista. No Rio de Janeiro, empate. 3 classificados e 3 eliminados passaram de fase. O Vasco, a Portuguesa e o Nova Iguaçu foram eliminados. O Audax, o Olaria e o Volta Redonda. Em Minas Gerais o saldo é negativo: 2 classificados, o Atlético e o Vila Nova, e 3 eliminados. O Cruzeiro, o América e o Tombense. O América caiu nessa quarta-feira com gols 2 nos acréscimos, depois de 10 minutos de acréscimo, derrota para o Maringá. Na Bahia, uma classificação, a do Bahia, e 2 eliminações, Jacuipense e Itabuna. E você, como é que está seu time do coração? Use o espaço para comentário e diga se ele está classificado para a próxima fase ou se já foi eliminado. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Quero atualizar vocês sobre a queda no número de participantes do Galo na Veia, o programa de sócios torcedores do Galo. No começo de 2023, ou seja, um ano atrás, eram 120 mil sócios torcedores adimplentes. Em agosto do ano passado, esse número já havia caído para 85 mil.
E o novo registro atualizado na manhã dessa quinta-feira aponta apenas 76 mil sócios torcedores. O Galo não tem conseguido evitar a perda de sócios torcedores e isso certamente vai ocasionar num desperdício de dinheiro. A receita com o sócio torcedor na temporada passada foi de 32 milhões de reais. E seguindo essa tendência de queda, a estimativa do Atlético é de uma perda de receita ao longo do ano de 8 milhões de reais. Você cairia de 32 milhões por ano para 24 milhões como saldo do seu programa de sócios torcedores. 8 milhões de reais equivale a mais ou menos um salário de um altíssimo jogador, um cara de ótimo nível que você deixa de poder contar por conta dessa queda de receita. Só para arrematar em relação ao Galo na Veia, o recorde de sócios torcedores do Atlético aconteceu em maio de 2022, quando 133 mil pessoas estavam ativas no programa. Quero falar agora sobre o Botafogo, mais especificamente sobre Júnior Santos. Ele foi o nome da vitória do Botafogo por 6-0 contra o Aurora, resultado que colocou o Botafogo na última fase de mata-mata da pré-Libertadores. Se o Botafogo passar pelo Red Bull Bragantino, estará na fase de grupos. Se for eliminado pelo time paulista, vai ter a oportunidade de jogar a Copa Sul-Americana. O vencedor do confronto desse terceiro mata-mata vai para a Libertadores, o perdedor vai para a Sul-Americana. Conta que do 6-0 do Botafogo, 4 gols foram marcados pelo Júnior Santos, que vive fase espetacular. Na temporada são 12 partidas e 8 gols. Ele é disparado artilheiro do time na temporada, 8 gols para o Júnior Santos, 3 gols para Jefinho e Carlos Eduardo, 2 gols para Savarino e para o Tiquinho. O Tiquinho voltou a balançar as redes na vitória por 6-0, um dos motivos de comemoração também do torcedor botafoguense. O Tiquinho tem papel extremamente importante. Outras curiosidades sobre Júnior Santos. Com os 8 gols atuais, ele já superou a temporada passada inteira, quando havia marcado 7 vezes. Para completar, ele também ficou perto da sua temporada mais artilheira. E olha que a gente ainda está no segundo mês da temporada. O ano em que ele mais fez gols foi em 2020 no Yokohama Marinos, com 13 gols marcados, já tem 8. É bem provável que essa marca seja superada até com alguma facilidade. E a saideira a respeito do Júnior Santos. Com os 4 gols em cima do Aurora, ele se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo em Libertadores da América, ao lado de algumas lendas, como Jairzinho e Dirceu. Os dois têm 5 gols, assim como o Júnior Santos e assim como o Rodrigo Pimpão. E aí, só para arrematar, Júnior Santos, que poderia ter deixado o Botafogo, recebeu proposta oficial do Grêmio, sondagens que poderiam se transformar em proposta do Corinthians e do Palmeiras. O Botafogo decidiu pela permanência do atleta e até aqui a coisa tem funcionado extremamente bem. Quero falar agora sobre James Rodrigues, que voltou em grande estilo a vestir a camisa do São Paulo, e olha que ele entrou só nos minutos finais. Faltavam 19 minutos quando o James Rodrigues foi acionado. Na oportunidade, o São Paulo vencia a Inter de Limeira por 1-0, jogo em Brasília com grande presença de público torcedor do São Paulo. Pouco depois de entrar, James deu assistência para um bonito gol do Luciano, 2-0, e no finalzinho da partida o Luciano fez jogada muito legal, e no rebote o James acabou por completar para fazer o 3-0. James, que não atuava desde 26 de novembro e não marcava gols desde 20 de setembro. Tinha um único gol pelo São Paulo, já passou a ter 2 gols. Retorno do meio atacante colombiano, que viveu momentos delicados. Ele chegou a pedir a rescisão do contrato, discutiu sua saída, e por conta de um não acordo financeiro e da falta de propostas do exterior, James optou por ficar. A vitória do São Paulo por 3-0 contra a Inter quebrou uma sequência de 4 jogos sem triunfo e colocou o São Paulo na liderança do seu grupo. Tricolor e Novo Horizontino têm os mesmos 18 pontos. A diferença é que o São Paulo tem 7 gols de saldo contra 4 do Novo Horizontino. Dessa maneira, o Tricolor reassume a condição de líder. O São Bernardo é aquele que ameaça a classificação dos dois com 15 pontos. Restam 2 partidas. Próximo jogo do São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi. Partida marcada para domingo. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Alexandre Pato concedeu uma entrevista nas últimas horas ao Flow e demonstrou chateação com o Dorival Júnior. Ele acha que o Dorival não teve boa vontade. Entre as frases do Pato, destaquei essa aqui, abre aspas: algumas coisas não foram claras, não tinha argumento por parte do Dorival do que eu tinha que fazer. Para entrar 5 minutos não tem como dar resultado. Torço muito pelo São Paulo, mas não entendi minha situação. Foi técnica? Contratual? Indagou o Alexandre Pato. Eu queria saber a sua opinião. Por que o Pato não deu certo no São Paulo? Houve alguma coisa contra ele? Vocês acham que ele teve os minutos adequados? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras com uma ótima novidade. Vocês lembram daquela dívida gigante que o Palmeiras tinha com a Crefisa e a FAN, né?
por conta de empréstimos feitos pela Leila Pereira muitos anos atrás para a contratação de atletas, pois saibam que essa dívida nunca foi tão pequena quanto atualmente. De acordo com o balanço financeiro do Verdão, divulgado recentemente, que aponta e faz referência ao ano de 2023, a dívida do Palmeiras hoje, com a Leila Pereira, é de apenas 24 milhões de reais. Dívida que já foi em 2020, no início do ano de 2020, de 172 milhões de reais. A dívida vem caindo de forma progressiva. Por exemplo, em 2022 a dívida era de 65 milhões de reais. O Palmeiras pagou a Leila Pereira cerca de 41 milhões de reais durante a temporada passada e hoje registra esse déficit de apenas 24 milhões de reais. Importante contar que o Palmeiras abriu mão de prêmios a que teria direito por conta do contrato com a Crefisa, dos títulos do Brasileiro de 22 e 23, seriam 12 milhões de reais para cada um desses títulos para diminuir essa pendência com a Leila Pereira. A tendência é que até o fim dessa temporada o Palmeiras não deva mais nada para presidente, uma das divergências, um dos possíveis conflitos de interesse que deixa de existir a partir do momento em que essa dívida for zerada. Mas, Nicola, do que se trata essa dívida? Vocês vão lembrar que lá atrás o Palmeiras recorreu a empréstimos feitos pela Leila para a contratação de atletas. Foi assim com Borja, com o Luan, Dudu, Carlos Eduardo, Guerra, entre outros. No primeiro momento, o Palmeiras devolveria sem grandes dificuldades, só que houve uma denúncia à Receita Federal desses empréstimos de dinheiro que estavam sendo divulgados ou registrados como aportes de patrocínio. A Receita Federal multou o Palmeiras e aplicou uma multa gigante na Leila Pereira, que se viu obrigada a fazer a cobrança. Até por isso, esse valor chegou a ser de 172 milhões de reais, dívida cada vez menor e o Palmeiras com um problema a menos. Bora falar agora sobre o Flamengo, que mandou Marcos Braz e Bruno Spindel a São Paulo, mais especificamente a Bragança Paulista, cidade próxima, de cerca de 1 hora de São Paulo. Os dirigentes foram inclusive registrados, fotografados na cidade de São Paulo, indo a Bragança, enfim, e a ideia era tentar um acordo com o Léo Ortiz. Só uma curiosidade, o encontro nem aconteceu em Bragança, o encontro aconteceu em São Paulo. A Red Bull tem uma sede em São Paulo, na capital, e foi ali que houve uma conversa. O Paulo Pitombeira, representante do Ortiz, também participou desse encontro, e eu posso contar para vocês que não houve avanços. Red Bull Bragantino segue exigindo 8 milhões e meio de euros, e esse valor é fixo. O Flamengo gostaria de pagar algo em torno de 6 milhões e meio, 7 milhões de euros fixos e o restante em bônus. As partes não cedem, não há acordo. Marcos Braz e Bruno Spindel já voltaram ao Rio de Janeiro sem sucesso nessa negociação. Detalhe importante, janela de inscrições se encerra em uma semana. Na quinta-feira da próxima semana haverá o último dia na sexta-feira da próxima semana haverá o último dia da janela de inscrições e o Léo Ortiz tem até essa data para ser registrado, senão vai ficar à disposição do Flamengo em caso de acerto apenas na metade do ano. Posso contar para vocês que se o Red Bull Bragantino tivesse sido eliminado pelo Águilas Dourados na última terça-feira, na pré-Libertadores, a negociação provavelmente teria sido fechada nessa quarta-feira. Como o Red Bull Bragantino passou e tem agora o confronto contra o Botafogo, o Red Bull Bragantino segue trabalhando com a ideia de só negociá-lo mediante o valor pedido. A última sobre o Flamengo, Igor Jesus avançou na prorrogação do contrato, o vínculo atual termina em 2025, ele deve ser estendido até 2027 com um belo reajuste salarial. Quero fechar o vídeo para falar sobre Gabigol. O atacante pode jogar no Corinthians? Desde o início da semana tem surgido notícias de pessoas que cobrem o Flamengo de que o rubro-negro cogita vender o Gabigol, porque já percebeu que ele não vai conseguir ser útil ao longo da temporada, está muito irritado com a condição de reserva, com a briga com o Tite, e como ele só tem contrato até dezembro, se não for vendido nas próximas semanas, no caso meses, ele deixará o Flamengo de graça em dezembro. Fui perguntar por uma fonte, para ser mais preciso, para 2 fontes diferentes do Corinthians, se existem negociações do Timão com o Gabigol. A resposta foi não, mas o Corinthians segue interessado no atacante. O Timão chegou a fazer proposta oficial ao Flamengo e ao Gabigol em janeiro. Os dois não responderam ao Corinthians, que se retirou do negócio. Qual que é a estratégia do Corinthians? Acompanhar muito de perto, com bastante atenção, tudo que está rolando. E se perceber que de fato o Flamengo está disposto a negociar, aí sim o Corinthians abre novas tratativas para tentar fechar com um atacante de 27 anos de idade, que é o grande sonho de consumo do presidente Augusto Melo. O grande problema dessa negociação é que o Gabigol sabe que está há 4 meses de poder assinar um pré-contrato para, em vez de garantir dinheiro ao Flamengo, garantir dinheiro a ele. Só para explicar para você, se o Gabigol não fecha com ninguém agora e a partir de julho assina um pré-contrato de ouro em 2025,
A bolada que terá direito não será do Flamengo, e sim do Gabigol, porque o clube que estiver o contratando não vai pagar nada ao Flamengo, mas vai ter de pagar uma indenização em luvas bastante alta para o jogador. Só para fechar, queria repercutir uma informação que o Benjamin Bach soltou na manhã dessa quinta-feira. Fabinho Soldado, recentemente contratado para ser o executivo de futebol do Corinthians, já conseguiu arranjar confusão com bastante gente dentro do clube, segundo o Benjamin. O único que ainda gosta dele dentro do clube é o Augusto Melo. Salário de R$250 mil mensais. E as atitudes acabam sendo bons complicadores. E a saideira sobre o Corinthians. Contei para vocês desde sábado que o Corinthians negocia com o volante Tcheca, 29 anos de idade, português, certo? Na manhã dessa quinta-feira, pouco antes de eu gravar esse vídeo, a pessoa que tem me passado todas as informações sobre o tema afirmou que as tratativas entre Timão e Tcheca estão avançando. E existe a possibilidade real do atleta ser contratado, ele está livre no mercado. Na última segunda-feira o Tcheca avisou ao Corinthians que topa assinar um contrato de produtividade, um contrato de risco, com salário pequeno e o restante atrelado a metas. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, qualquer novidade eu conto para vocês. Curtiram o vídeo? Deixem like, se inscrevam no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!